Teleaula Natal. What's up, guys? Meu nome é Neide Bezerra, eu ensino na Rede Municipal de Natal, nas escolas Palmeiro de Souza e Valdo Pierre. O sinal do meu nome, eu tenho estatura média, 1,55 m, os cabelos castanhos e olhos castanhos. Estou usando uma blusa amarela e uma saia branca. Então, hoje nós vamos aprender sobre phrasal verbs. A nossa aula é a aula 23 da língua inglesa, ok? Então, nós tivemos como colaboradores dessa aula Maria da Conceição Lima Vieira e Deborah Reed. Então, vamos lá, pessoal. Aqui está o roteiro da nossa aula. Phrasal verbs, classificação, formação verbal, como usar os phrasal verbs. A gente vai ver um textozinho, tá? Um exercício e um vídeo. Vamos lá. Phrasal verbs. Então, primeira coisa que a gente vai ver na aula de hoje, formação dos phrasal verbs. Os verbos frasais, que é a mesma coisa, né? Em inglês é phrasal verbs, são formados por um verbo e por uma partícula, advérbios ou preposições. Além disso, eles possuem um sentido que leva em consideração a sua unidade, como um todo, isto é, o verbo mais a preposição ou o verbo mais o advérbio, tá bom? Por isso, o importante é estar atento ao modo de uso e à classificação dos verbos frasais. Então, como usar os phrasal verbs? Ao estudar os phrasal verbs, o aprendiz de língua inglesa precisa primeiramente entender que eles são considerados pelo todo e não pelas partes que os constituem. Então, a preposição ou o advérbio que segue o verbo não tem tradução literal. Mais uma informação aqui, ao se juntar ao verbo, essas unidades funcionam em conjunto e adquirem um sentido idiomático. Por isso, ao procurar a tradução de um phrasal verb no dicionário ou mesmo em tradutores online, dificilmente encontraremos a tradução correta se traduzirmos a palavra por palavra. Ele só vai ter um sentido se você tentar entender eles juntos. Para entender como usar corretamente o phrasal verbs, é importante ter em mente que eles funcionam como unidade. Por exemplo, o verbo get é uma palavra polissêmica, possui vários sentidos na língua inglesa, podendo significar receber, obter, trazer, comprar, etc. Então você tem aí no slide o getzinho, que é o verbo, e 4 preposições em volta dele. Se eu digo get out, eu estou dizendo o quê? Saia. Se eu digo get up, eu estou dando uma ordem para você levantar. Se eu digo get away, escapou, fugiu. E se eu digo get down, dependendo do contexto, ele pode ser algumas coisas. Pode ser get down, descer, ou você pode colocar alguém numa situação, vamos dizer, negativa. Então, a classificação. Os phrasal verbs são classificados em transitivos ou intransitivos, sendo separáveis ou não. Os verbos intransitivos não são seguidos por um objeto, mas pode ser um complemento. Por exemplo, você tem a frase The cat ran away. O gato fugiu. Então aqui, esse verbo aí, do jeito que está, você entende ele, não precisa de complemento. A outra frase, The plane took off early. O avião decolou cedo. Então, took off, aí se vocês repararem, o verbo está no passado, took. E também no exemplo do gato também, ran está no passado, ok? E a preposição logo em seguida. Então, além disso, eles são inseparáveis, porque não podemos colocar nada entre o verbo e o advérbio e a preposição, ou a preposição. Então, vamos classificá-los agora. Já os verbos transitivos são acompanhados por um objeto para ter o seu sentido completo. Eles são separáveis, se for possível, colocar o objeto entre o verbo e a preposição ou o advérbio. Você tem um exemplo aí. She gave her books away. Vocês podem prestar atenção que entre o verbo e a preposição tem her books, certo? Então ele está justamente aí, o objeto está separando o verbo da preposição. No caso, traduzindo aí, ela deu seus livros. E no outro exemplo, Lara turned the offer down. Lara recusou a oferta. Ok? Também está separado aí o verbo da preposição.
Então, a gente agora vai escutar um áudio, tá? De um texto chamado Everyday Actions, ok? Vamos lá. This morning, I woke up at 6:30 a.m. and got straight out of bed. I had a quick shower and put on my clothes. Then, I noticed that the rubbish bin was full and I needed to empty it. So I went into the garden to put out the rubbish and dropped it into the correct bin. There were many tasks to carry out today. I needed to do some laundry and call back a friend of mine who called me yesterday. I made sure to add these to my to-do list so I would not forget. Então, agora a gente vai pegar alguns phrasal verbs ali. Aliás, todos os phrasal verbs do texto que vocês acabaram de ouvir, né, e ler também. E a gente vai dar uma explicadinha aqui. Então, a primeira frase, I woke up at 6:30 a.m. Então, eu acordei às 6:30 da manhã. O verbo está no passado e você tem logo a proposição aí depois do verbo. Vocês têm a foto aí já para também compreender melhor. A outra frase, put on. Put on significa colocar. Você tem a frase I had a quick shower and put on my clothes. Eu tomei um banho rápido e coloquei minhas roupas. Se você quisesse também separar, botar o on depois das roupas, depois da palavra clothes, também poderia. I put my clothes on. Também seria possível a separação. No outro exemplo, put out, que significa jogar, e o outro phrasal verb, dropped into, que significa soltar dentro. Aí vocês têm um exemplo. I went into garden to put out the rubbish and I dropped it into the correct bin. Eu fui ao jardim para jogar o lixo e soltei dentro do coletor correto, ok? Vamos mais um exemplo, dois exemplos, um exemplo. Carry out. Carry out significa executar ou fazer. O exemplo que está no texto, there were many tasks to carry out today. Então, a tradução disso aí, havia muitas tarefas para executar hoje. A segunda, o outro exemplo, call back. Call back significa ligar de volta. I needed to do some laundry and call back a friend of mine who called me yesterday. Então, eu precisava lavar algumas roupas e ligar de volta para um amigo meu que me ligou ontem. Então, vocês prestem atenção aí em vermelho, o phrasal verb call back. Outro exemplo de come back também, no caso, esses que vocês vão ver a partir de agora não tá no texto, tá? Esses já são extras só para a gente treinar mais e ver outros exemplos. Então, come back. Come back significa voltar ou retornar. Só para imaginar um contexto, então se eu digo assim, come back to your home. Vamos dizer que a mãe está com a criança no meio da rua. Então ela vai dizer o quê? Come back to your home. Volte para o seu lar, para a sua casa. Outro exemplo, find out. Find out significa descobrir. Então, tem esse exemplo aí. The boy finds out how many legs the insect that has by watching its movement. O garoto descobre quantas patas tem um inseto observando seu movimento. Outro, get along. Get along significa se dar bem. E aí você tem a frase, they worked hard and got along. Preste atenção que esse got aí, ele está no passado, tá? O passado de got é get. Então, você não vai ter aí get along, porque a frase toda está no passado. Eles trabalharam muito e se deram bem. They worked hard and get along. Outro exemplo com get away. Get away pode ser escapar, fugir, sair de perto. E vocês têm um exemplo aí. We worked so hard this year that we had to get away for a week. Então, trabalhamos tão duro esse ano que nós tivemos que escapar por uma semana. Tipo assim, fugir do trabalho. Outro exemplo com grow up. Grow up significa crescer. When the grass grows up, we have to clean the garden. Quando a grama cresce, nós temos que limpar o jardim, tá? Você pode dar um exemplo assim, você cresceu
Em Recife veio para Natal. Você pode dizer I grew up em Recife and then I came to Natal. Outro exemplo com give up. Give up significa desistir. Se vocês prestarem atenção aí, vocês têm give, que é o verbo dar. Só com essa preposição aí, up, ele significa desistir. Então a frase don't give up on your dreams significa não desista dos seus sonhos. Outro exemplo com hold on. Hold on pode ser aguardar, esperar, tá? Nós temos um verbo para esperar que é wait. Só que nós usamos esse phrasal verbs em várias situações. No caso da frase, the woman is anxiously holding on the baby for 9 months. A mulher está ansiosamente esperando o bebê por 9 meses. Quando você liga para alguém e a pessoa não vai atender, outra pessoa atende a ligação, ela faz assim, hold on a second. Então ela está falando, espere 1 minuto, espere 1 segundo, porque a pessoa vai vir, certo? Outro exemplo aqui com lookout. Lookout significa ficar em alerta, tomar cuidado. You must have to look out with the coronavirus. Stay at home. Você deve ter cuidado com o coronavírus, fique em casa. Esse bem atual. Outra frase, run over. Run over significa atropelar, tá? Então no acidente, no exemplo aí você tem I accidentally ran over your bicycle and the drive away. Esse verbo aí tá no passado, ran, tá? Ran é um verbo irregular e ele está no passado. O presente de ran é run. Então, a tradução da frase, eu acidentalmente atropelei uma bicicleta na rodovia. Outro exemplo, pick on. Pick on significa provocar, implicar. No exemplo vocês têm, a frase está toda no presente. They pick on each other during the game. Eles provocam uns aos outros durante o jogo. Outro exemplo, shut up. Shut up significa calar a boca, tá? É uma maneira bem rude. É a mesma que a gente diz, né? Calar a boca é uma coisa bem rude de você dizer. Então esse shut up aí é uma maneira bem rude de você dizer para uma pessoa. É o jeito mais mal educado de você mandar uma pessoa ficar quieta. Então, I cannot shut up in the face of injustice. Não posso calar a boca diante da injustiça. Outra palavra, sit down. Sit down significa sentar. Então, tem um exemplo aí. The doctor asked her to sit down for a while. A médica pediu para ela sentar-se um pouco. Outro exemplo, stand up. Ficar de pé. Stand up for yourself, said the girl to the boy. Fique de pé, disse a garota para o menino. Bem imperativo, né? É o que a gente sempre não pede para os alunos. A gente sempre pede para os alunos sit down, sentar, né? Aí é o contrário. Throw away. Throw away, jogar fora, tá? O exemplo, throw your trash away in the right place. A gente tem esse phrasal verb no texto. Jogue fora seu lixo no lugar correto. Wake up. Wake up, acordar. Aí o exemplo com o verbo, com esse phrasal verb. We have to wake up early for work on Monday. Temos que acordar cedo para trabalhar na segunda-feira. Outro exemplo, watch out. Watch out, geralmente, a gente está assistindo um filme, sempre tem um exemplo que as pessoas estão dirigindo e quando vai acontecer alguma coisa, sempre a pessoa do lado fala, watch out! Watch out when you drive at night. Tome cuidado ao dirigir à noite. Agora, pessoal, nós vamos ter um exercíciozinho só para a gente dar uma treinadazinha, certo? A gente vai completar esses espaços vazios com esses phrasal verbs. Set off, pick up, hang on e get in. Tá bom? Então, são tipo diálogo, tá? Uma pessoa é A e outra é B. Então, a primeira pessoa diz, you are arriving at home next Friday, right? E a segunda pessoa diz, yes, that's right. Você está chegando em Roma na próxima sexta, certo? Ela diz, sim, tá certo. Então, na frase seguinte, a pessoa vai dizer, I will, tandadan, tem um exemplo, tem o sujeito you e tem outro espaço. Então, vocês vão completar aí, justamente com phrasal verbs similar, que tem o mesmo significado desse verbo que está no parênteses, que é collect,
certo? Então, I will, eu, o verbo está no futuro, you, a outra parte do phrasal verbs. Então, vai ser o que aqui? Set off, pick up, hang on ou get in. O mais próximo aí vai ser pick. Então, você tem o verbo, depois tem o sujeito e depois você tem a preposição. A frase ficaria, I will pick up if you like. Se você, eu pegarei você se você quiser, se você gostar. E aí a outra frase, that would be lovely, isso seria muito bom, maravilhoso. E a outra frase tem outra pergunta, what time does your plane, tem um espaçozinho para você colocar um desses outros, vai ser ou set off, ou hang on, ou get in, e o verbo que vai ser similar aí vai ser, o phrasal verb que vai ser similar aí vai ser desse verbo que está entre parênteses que se chama arrive. Então, arrive significa chegar. Então, chegar vai ser o mais indicado aí, vai ser get in, né? Ficaria a frase completa, what time does your plane get in? Então, que horas seu voo chega? A outra frase, eu já coloquei aí direto, I will hang on, wait, que é a mesma coisa, né? Hang on é um phrasal verb similar ao verbo wait, esperar, que é como eu falei no início da aula. I will just check out the ticket. Aí tem a hora, ok? E no próximo, ok, que seria o último, if it set off, no caso aí, entre parênteses, seria similar, leave the house, né? Saindo que significaria o phrasal verb, sair de casa, it's about 8 p.m. I will be there on time. Então, a frase toda, ok, se, tipo assim, ele decolar, ele sair de casa a aproximadamente 8 horas, eu estarei lá, ok? Pessoal, agora a gente vai assistir um vídeo só para vocês memorizar mais a história da posição, da estrutura do phrasal verb. Phrasal verbs. They're very common in spoken and informal English. They indicate action. They're made up of two parts, a verb and a preposition or adverb. For example, stand up, sit down. In these phrasal verbs, the adverb or preposition comes directly after the verb. Sometimes the preposition or adverb is placed after the object. For example, put your books away. We can also say, put away your books. The order of the object and preposition or adverb can usually be changed unless we are using a pronoun for our object. For example, let's use the pronoun them in place of the books. We say, put them away. We cannot say, put away them. If using a pronoun as the object of a phrasal verb, it must go between the verb and preposition or adverb. The meaning of some phrasal verbs are more obvious. They're literal. Stand together with up means to stand up. Put with away means to put away. But many phrasal verbs are not literal. They're figurative. The meaning of a phrasal verb can often be something completely different to the base verb. This means that phrasal verbs need to be memorized individually. Take this phrasal verb, make up. The verb make means to build or form something. You could make a pizza. But used in the phrasal verb make up, the meaning is completely different. Make up refers to people forgiving each other. I wanted to make up with my friend after our fight. Here's another phrasal verb, look up. It can be used literally. He looked up in the sky.
But the same phrasal verb can be used to mean to search for information in a book or database. He looked up the word in his dictionary. When you come across a phrasal verb you don't know, try looking for clues in the sentence to help you work out what it might mean. You might be surprised how often you can work them out. In the meantime, get practicing. Try starting with our 9 phrasal verbs for beginners video. EasyTeaching.net. Então, pessoal, o vídeo ele dá alguns exemplos e ele mostra a estrutura do phrasal verbs. Phrasal verbs não é uma coisa fácil de aprender. Você só aprende usando, certo? Então, assim, vocês podem treinar em casa, vocês podem... vou escrever 10 frases com phrasal verbs. Então, só esse exercício de você procurar no dicionário, procurar o que você quer dizer, vai ajudar a memorizar. Existem milhões, não é um assunto fácil, tá? Mas é uma coisa que é muito usada, principalmente na língua, quando a gente fala. É muito importante. Get out, go back, come back. Tem muitos. E a gente só aprende usando, certo? Então é importante vocês, quando estiverem lendo, vocês procurarem. Hoje eu vou ler um texto com phrasal verbs. Então aí você começa a ler e você começa a aprender, tá? E quando ler, sempre procurar, quando vocês não encontrar sentido, aí você vai dizer, esse verbo tá junto com a preposição, então eu vou procurar no dicionário. E sempre ele significa várias coisas, dependendo do contexto. Só para você ter uma ideia, come on, né? Come on é uma coisa muito que a gente escuta muito nos filmes, principalmente. Come on, come, que é o verbo vir com a preposição on, ele pode significar 3 coisas, certo? Então você tem, num diálogo uma pessoa vai dizer, come on! Então esse come on, só nessa entonação, ele está querendo incentivar uma pessoa a fazer alguma coisa, tá? Se uma pessoa vai estar conversando com a outra, ela faz come on. Então esse come on, só por causa dessa entonação, não é mais vamos, não está mais incentivando nada, ninguém, ele está desacreditando o que a pessoa falou, certo? E outro contexto que você pode entender usando come on é quando uma pessoa está se vestindo, vai para a escola e vai chegar atrasada, a outra vai e diz come on, hurry up. Então isso aí não é nem desacreditando, nem é incentivando de uma forma, mas ele está querendo apressar a pessoa. Então só para você ter uma ideia que em cada contexto, principalmente na língua, quando a língua está sendo falada, você vai interpretar de acordo com o contexto. E no texto escrito, aí você, quando tiver dúvida, você vai lá e olha no dicionário, tá bom? E para treinar, é o que eu tô falando, escreva em casa 10 frases usando phrasal verbs. E aí você vai aumentando, porque existem uns que nunca são usados, tem outros que as pessoas usam muito. Então é importante a gente saber pelo menos os mais importantes, tá bom? No mais, hope you have enjoyed the class. Bye bye.